Fala aí, pessoal, beleza? Tô de volta. Hoje nós vamos falar sobre mais história, mais assunto técnico. Fica comigo aqui que vocês vão gostar. Tô retrocedendo lá para os anos 80, lá para os anos 1987, 1988, 1989 e já o início da década de 90, 91. Pois é, trabalhei como fiscal de obras no extremo da zona leste de São Paulo e vou contar para vocês um pouquinho do que eu vivi e como é que eram as coisas lá. Antes, porém, pessoal, preciso dar uma justificativa aqui para vocês. Eu não tenho muitas fotos desse período, porque estamos falando aí, ó, 30 e poucos anos atrás, e a fotografia digital ainda não existente comercialmente falando. A gente tinha filme químico, aquela fotografia que você tirava com a câmera e depois mandava o filme para revelar e torcia para sair alguma coisa. Então, eu tenho pouquíssimos registros fotográficos e estou usando registros de referência e usando bastante o Google Maps. Vamos ver aí para ver se vocês gostam. O primeiro grande empreendimento que eu trabalhei como fiscal da parte mecânica, da soldagem e montagem, foi a construção de uma rede de 20 polegadas de aço que ligava Suzano até a zona leste de São Paulo. Essa rede passou por vários bairros, passou por áreas rurais e tem vários detalhes construtivos que eu vou tentar falar alguma coisa aqui. Vamos ver as fotos na sequência. Olha aqui, pessoal, nessa coleção de fotos aqui, no canto superior esquerdo, estamos vendo a estação de Suzano. Para mim, está bem parecida com o que era nos anos 80. Tá? Mas, como eu falei, muitas coisas mudaram. Né? E ela tinha muro só assim perto da região urbana da cidade. Depois que você saía da cidade, a estrada de ferro não tinha mais muro. Dá uma olhada nessa foto grande aqui embaixo. Eu marquei aqui uma área em vermelho, tá? E marquei com uma seta Companhia Suzano também. Essa área aqui, a estrada de ferro, era completamente sem proteção. As pessoas atravessavam de um lado para o outro pulando os trilhos. Eu pus aqui uma foto aqui no canto inferior direito, um exemplo. Essa foto não é de Suzano, mas um exemplo para vocês terem uma ideia mais ou menos do que era a estrada de ferro nessa época. Tá? E aqui em cima, né, quase no canto superior direito, vocês estão vendo um detalhe da indústria Reis do Brasil, né, que ficava nessa região. Essa foto é mais antiga do que a época que eu trabalhei, obviamente. Vocês estão vendo aqui um carro, um DKV estacionado na frente. Já DKVs já não existiam mais nos anos 80. Mas essa área era uma área assim, industrial e com características de área rural. Muito interessante. Né? O local que a gente trabalhava tinha poucas pessoas andando na rua. Enfim, nessa região foi construído o Citygate, que recebia o gás da Petrobras. Vamos ver na sequência. Então, olha aqui mais essas fotos. Estão vendo o Citygate. Tá? Só para dar um detalhe técnico para vocês, né? Desse Citygate chegava o gás da Petrobras e esse gás percorria a tubulação. A tubulação era de aço, a espessura era 0,281 milésimos de polegada, que dá aproximadamente 7 milímetros, 7,1, né? Aproximadamente 7 milímetros de espessura. O revestimento da tubulação era de coal enamel, que é alcatrão em uma malha de fibra, um papelão e tal, para dar uma proteção anticorrosiva adicional. Tá? Então, essa tubulação seguia pela cidade de Suzano, né, e depois entrava numa avenida, né, que na verdade virava uma estrada depois, onde ficava o famoso restaurante Recanto Mineiro. Onde ficava não, onde fica ainda o famoso restaurante Recanto Mineiro. Só que, como vocês estão vendo nessa avenida aqui, na foto aqui do lado esquerdo, embaixo, né,
a avenida só tinha o lado direito, a mão direita aqui. Vocês estão vendo aquele carro branco ali, né? Esse lado aqui em primeiro plano não existia. Era uma estrada bem estreita, de pista simples. Então, essa parte aqui em primeiro plano era mato. A tubulação passou exatamente aqui, nessa região, na parte central aqui da pista, onde era mato. E hoje você está vendo que é a parte central da pista. A pista teve um alargamento, né? A estrada passou a ter 2 pistas. Vocês estão vendo aqui, logo também do lado, aqui é a entrada do restaurante Recanto Mineiro. Vocês estão vendo a placa ali, entendeu? É bastante famoso e a gente gostava de comer de vez em quando lá. Não era uma coisa que a gente podia fazer todo dia. Mas, enfim, são detalhes aqui da cidade de Suzano, né? Quase na divisa com Itaquaquecetuba, né? E vocês podem ver a diferença aqui do que é hoje com o que eu estou falando do que era naquela época. Bom, pessoal, eu citei o revestimento de Coltara. Esse é um revestimento que não tem sido mais muito usado. Tá? Então, mesmo assim, naquela época, a gente fazia o revestimento com Coltar das juntas soldadas. Era um procedimento perigoso, né, que podia queimar o revestidor, mas aos poucos foi sendo substituído pelas mantas termocontráteis. Eu vou mostrar para vocês um exemplo na sequência. খালি কইস দে এই রংটা আবার লাগতে থা লাগবে 2 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি না কয় ইঞ্চি এই যে এইদিকের কথা বলছি জান জান পাইপের পাশে ঝুলে যাচ্ছে কিন্তু খেয়াল করছো ওই হিটশিঙ্কের পাশে ঝুলে যাচ্ছে Bom, pessoal, eu mencionei também soldagem. A soldagem que a gente fazia era com arco manual eletrodo revestido. A gente vai ver alguma coisa na hora que falar do fechamento dos tains, na sequência aqui desse vídeo, tá? Mas, enfim, assim que você terminava de fazer o revestimento e no momento que você ia abaixar a tubulação na vala, você fazia um teste nesse revestimento com um equipamento chamado Holiday Detector. Na sequência a gente vai ver como é que fazia esse teste.
Quando detectava a falha, fazia-se o reparo do revestimento com um material compatível com o revestimento da tubulação. Podia ser um reparo com massa epóxi, podia ser com o próprio Coltar, ou podia ser um reparo também com manta termocontrátil, a depender do tamanho do dano que tinha no revestimento original da tubulação. আমি ভিডিও করলে আর ডিফেক্ট আসে না মজা চিনি Bom, pessoal, esse vídeo da passagem do Holiday Detector que a gente viu aí anteriormente não foi feito no Brasil. Eu peguei de exemplo, tá? E vocês podem ver que as condições de segurança são bem sofríveis. Nos anos 80, a gente já tinha boas condições de segurança na obra, isso eu posso garantir, eu estava lá. Essa tubulação de 20 polegadas, que a gente mencionou, atravessou a cidade de Suzano, Poá, um pedacinho, Itaquá, chegou na zona leste de São Paulo, Itaim, foi avançando e chegou até a altura aqui de Hermelino Matarazzo, Engenheiro Goulart, para fazer o fechamento futuro de Itaim com a linha já existente. Depois eu vou mencionar. Nessa altura aí da obra, teve um ramal de 12 polegadas que foi feito de maneira aérea, preso no viaduto Santos Dumont, conforme vocês estão vendo aí nessa foto, sobre o viaduto sobre a Rodovia dos Trabalhadores. Essa tubulação, né, teve uma pintura de epóxi amarela, cor amarela, para dar identificação de gás. E foi uma tubulação com o objetivo de levar gás natural para o bairro de Cumbica, que é um bairro bastante industrializado na cidade de Guarulhos. Do outro lado da pista, aqui da Rodovia dos Trabalhadores, já é o município de Guarulhos. Tá? Eu falo viaduto, Santos Dumont, alguns podem falar ponte também, porque o rio Tietê está passando aqui ao lado dessa rodovia, o viaduto faz uma transposição sobre o rio, então poderia se chamar ponte também, mas é conhecido como viaduto Santos Dumont. Foi bacana essa obra aí, que vieram feita a soldagem dos tubos, dos segmentos de tubo, e era empurrado nesse apoio, nesse tipo de mão francesa, que era como se fosse um carrinho. E aí foi feito o fechamento de Itaim dos dois lados do viaduto, né, com a tubulação de 20 polegadas, do lado de Hermelino, Engenheiro Goulart, e do lado aqui de Cumbica, com a rede que segue subterrânea. E então, na sequência, nós vamos ver um pequeno exemplo do que é um fechamento de Itaim. O fechamento de Itaim é uma operação que envolve o fechamento, a soldagem de um segmento de tubulação entre duas partes existentes, ou entre uma parte existente, podemos dizer assim, para dar continuidade à rede. Envolve guindastes, envolve máquinas de solda, soldadores, acopladeiras, posicionadores, para que a soldagem seja feita de maneira adequada dentro dos parâmetros previstos. Vocês podem ver um filme que eu já fiz, um vídeo que eu já fiz aqui no meu canal sobre soldagem, sobre o controle de soldagem, ok?
As companhias de gás, para manter um contínuo suprimento de gás para os seus consumidores, buscam construir reservatórios de alta pressão no perímetro metropolitano. Essa é a função da tubulação de 20 polegadas que eu venho mencionando para vocês. Essa tubulação, conforme chegou nos seus limites de construção, precisava ser interligado ao sistema já existente para que houvesse uma continuidade desse sistema de armazenamento, dessa rede de armazenamento. Vamos ver na sequência mais detalhes. Bom, lembra que eu falei que a tubulação é de aço. Aço é um material que sofre corrosão, que tende a voltar para a natureza como minério de ferro pela ação do oxigênio e de elementos oxidantes. Bom, para isso a gente tem a tubulação revestida, mas isso não basta. Ela precisa ser protegida catodicamente, porque a corrente elétrica causa corrosão. Então, você precisava ter uma proteção catódica na tubulação nova. Para fechar o tie-in com a tubulação antiga, que já tinha uma proteção catódica, eu precisava ter um isolamento entre as duas redes, a antiga e a nova. E para fazer esse isolamento, esse fechamento de tie-in de 20 polegadas, nós usamos uma junta Proscinde, que vocês estão vendo aí no canto superior esquerdo. Essa junta tinha um isolamento no interior dela, que fazia com que as redes antiga e nova funcionassem catodicamente de forma independente. Com isso, não havia uma mistura de sistemas entre o novo e o antigo. Essa junta Proscinde tinha que ter um controle de temperatura na soldagem. Foi feita a soldagem no pipe shop da companhia de gás e o segmento montado, com as partes de tubulação em cada extremidade, foi levado para o campo para fazer a soldagem nesse local aí que eu destaquei com essa elipse, com esse ovoide vermelho, na altura da estação Engenheiro Goulart. Infelizmente eu não sei exatamente a localização depois de tantos anos, mas foi ali na Avenida Assis Ribeiro, próximo do muro da Estrada de Ferro. Vejam bem, estrada de ferro, energia elétrica, tem tudo a ver com a necessidade de proteção catódica das tubulações para evitar essa corrosão. E aqui uma figura que demonstra o esquema simplificado de proteção catódica de tubulação com anodo de sacrifício. Vejam um anodo ligado na tubulação por um cabo. O anodo é de um metal mais propenso a ser corroído do que o aço. Esse metal pode ser magnésio, zinco. Então a corrente elétrica passa pela tubulação, vai para o anodo, sai do anodo. Quando ele sai do anodo, a corrosão acontece no anodo, não acontece na tubulação de aço. Assim, a tubulação fica protegida. E para completar, os fechamentos de tie-in realizados com juntas Proscinde. Estou mostrando para vocês aí uma outra foto do Google, aí na região do Jaguaré, apontado com a seta, onde foi instalada uma outra junta Proscinde, com o mesmo objetivo que eu contei anteriormente. O interessante é que essa operação de fechamento de tie-in nesse local aí no Jaguaré foi uma grande operação de serviço envolvendo muitos trabalhadores, muitos recursos em guindastes, e começou assim bem de manhã e só terminou no outro dia de madrugada. Eu participei o tempo todo ativamente e lembro muito bem de como foi demorado e como foi complexo toda a operação realizada, inclusive a necessidade de execução de radiografia industrial para fazer a liberação das juntas. Enfim, curioso o assunto também envolvendo uma junta Proscinde. E agora vamos voltar um pouquinho na tubulação de 20 polegadas, vamos lá de volta para Itaquaquecetuba, no município da região leste, e lembra que eu falei que a tubulação de 20 polegadas passava por ali. Quando você tem uma rede de 20 polegadas com essa capacidade de fornecimento, um reservatório, você pode construir laterais industriais. E foram feitas várias laterais para fornecer gás para grandes indústrias, grandes consumidores.
Uma dessas indústrias era a Companhia Rio Verde, que vocês estão vendo aqui, eu pus uma seta vermelha apontando, né? Na época se chamava Companhia Rio Verde, uma companhia de papel. Tá? E interessante dessa empresa que ela fica numa área de proteção ambiental. E a tubulação vinha, uma tubulação de 4 polegadas, pelo menos o que me recordo, né? Uma espessura em torno de 5 milímetros, também não tenho o dado correto agora, há muito tempo, muitos anos, o ano é 1988, se eu não me engano. E naquela outra seta que eu marquei ali, perto ali da Rodovia dos Trabalhadores, hoje tem uma ponte lá, mas na época existia uma ponte que tinha sido levada pela correnteza do rio Tietê. Ali é o rio Tietê, vocês estão vendo os meandros do rio Tietê na planta. Na sequência a gente vai ver mais detalhes. Olha aqui, vocês estão vendo a ponte. Essa ponte foi construída depois. Como é que era a região aqui? Você chegava na beira do rio e tinha que passar a tubulação para o outro lado. Como você ia fazer? Bom, a empresa contratada fez uma dragagem no leito do rio, uma dragagem transversal, construiu toda a rede de 4 polegadas fora, na rua de acesso, e depois amarrou tambores, aqueles tambores de 200 litros, para serem os flutuadores, atravessou a rede flutuando no rio, e depois cortou os tambores e assentos do local que foi dragado. A própria dinâmica do rio ia assoreando a tubulação ali. Bom, isso foi feito na época. Curioso que para passar de um lado para o outro, a gente pagava para um senhor que acabou virando um prestador de serviços de canoa. Ele pegava as pessoas, cobrava um dinheiro, na época, não me lembro agora se era cruzeiro, cruzado, e passava para o outro lado, quando a pessoa precisava ir fazer uma visita, fazer uma verificação aos próprios trabalhadores para fazer o serviço do lado de lá. O interessante é que a demanda começou a crescer e esse prestador de serviço subiu o preço também. Bom, pessoal, eu achei interessante passar esse detalhe para vocês, né? E a gente vai ver algumas coisas mais aí a respeito dessa lateral Rio Verde. Aqui nós estamos vendo 2 fotografias, uma da planta, né, mostrando que ela está bem próxima do rio, está vendo ali, no canto superior esquerdo, e aqui a fotografia maior é o ponto em que a lateral faz o fornecimento através de um ramal para a Companhia Rio Verde. Hoje não tem esse nome, mas na época chamava assim. Então, eu já tinha mencionado para vocês a dificuldade de ter um registro fotográfico antigo daquela época. As fotografias que a gente tirava eram poucas e ficaram todas com o cliente. Então, eu peguei aqui no grupo de parceiros da Congás, no Facebook, fotografias do Ed Carlos, da empresa Pipework, um exemplo de como mais ou menos foi esse trabalho de lançamento, a gente chama de cavalote, né, do cavalote de 4 polegadas que fez a travessia do Rio Tietê. Aqui a gente está vendo uma tubulação de polietileno, que já é uma tecnologia, um material já mais avançado para redes de gás, né, que é bastante usado atualmente. Antigamente a gente usava só aço ou ferro fundido. Tá? Então, mais ou menos isso, tá vendo? Que vocês estão vendo, só que aqui mais sofisticado, a tubulação sendo flutuada através de um curso d'água. Eu não sei exatamente qual é esse curso d'água, mas é só para vocês terem uma ideia de como isso foi feito no passado. Eu agradeço aí aos parceiros da Congás, ao Ed Carlos, por ter publicado as fotos que eu estou usando aqui. Vai lá, olha lá no grupo, prestigia o grupo deles lá no Facebook, ok, pessoal? Está nos créditos também. Um detalhe importante do revestimento anticorrosivo de tubulações de diâmetros menores é que estas geralmente tinham revestimento de polietileno extrudado. Polietileno é um polímero
né, que era fundido juntamente com a tubulação, fazendo um revestimento anticorrosivo mais eficiente, mais resistente do que o coal tar. Era uma concepção mais moderna. As juntas soldadas eram revestidas, em princípio, com um sistema torofita, né, que é um fabricante, que é uma fita que você vai enrolando depois de passar um primer na junta. Depois foi substituído pela junta termocontrátil. Mas eu vou mostrar para vocês na sequência um processo de instalação da torofita. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra obra muito legal que foi feita entre os anos 90 e 91. É uma tubulação que vem lá de Cubatão, lá embaixo da Serra do Mar, sobe a serra e chega na cidade de São Bernardo para fornecer gás para o parque industrial da cidade lá de São Bernardo do Campo. Essa obra passou por uma área ambiental interessante. Vejam na foto aí, entre a rodovia Anchieta e a rodovia Caminho do Mar. É o Parque Estadual da Serra do Mar. A gente fez a construção, várias travessias na represa Billings, que vocês também estão vendo na foto aí. O Parque Estadual da Serra do Mar é bastante interessante, porque assim que você pega a rodovia Caminho do Mar, logo que passa o entroncamento com a rodovia Índio-Tibiriçá, que vai para Suzano, você parece às vezes que entra em outro país, porque a neblina é tão forte, e se estava calor em São Bernardo, na rodovia Anchieta, na rodovia Caminho do Mar, às vezes estava frio, estava até com um sereno grosso. Então, a gente tinha a impressão de que entrava num outro mundo. Você sempre tinha que levar um casaco para se proteger. Muito interessante, ainda é assim, né? Porque o que é a natureza faz isso. E não é demais falar que chovia bastante também. A quantidade de chuvas na época do verão, mesmo estando frio no local, era bastante grande. Então, a lama das estradas de serviço eram consideráveis. Para isso, eu pedi para o meu contratante, né, a empresa que me contratava, que me fornecesse um veículo com características fora de estrada. Foi aí que foi alugado essa joia, essa maravilha que é o Lada Niva, que vocês estão vendo na foto aí, vermelho, desse mesmo jeitinho aí, ano 90, 91. Me quebrou um galhão. Tá? Eu esqueci de mencionar que a tubulação avançava pela faixa da linha de transmissão de energia elétrica. Tá? Então, para acessar essa faixa de serviço, a gente usava estradinhas de serviço, e quando tinha lama, era um verdadeiro off-road. Né? E eu curti bastante trabalhar nessa obra por esses e outros motivos também. Outra informação interessante é que eu fui buscar um sargento e um soldado da Polícia Ambiental no batalhão de São Bernardo para percorrer a obra com o Lada Niva. Então eu fui nas frentes em que foi possível, né, para que eles pudessem fazer uma fiscalização. E nesta foto mais à direita, vocês estão vendo a subida da serra. Subida para a rede de gás, mas vocês têm aí também um feixe de tubulações que é a descida de água para Vila Light, onde vai ser feita a alimentação da turbina da usina Henry Borden. Tá? Então a gente usou essa faixa de servidão da Eletropaulo para fazer essa subida. Na próxima foto vocês vão ver o detalhe da tubulação de gás ao lado do feixe de tubulações para a usina Henry Borden.
Tá? Um detalhe interessante é que para subir e descer desse plano inclinado é usado um trolley de serviço da companhia Eletropaulo. Eu não cheguei a participar do lançamento, da soldagem, da montagem dessa tubulação. Eu fiquei só até o momento em que foram iniciadas as construções das bases para apoio dessa tubulação. Haja vista que é uma tubulação aérea, uma tubulação que você vê subindo aí na encosta da serra. E aqui um detalhe, a fotografia que demonstra a estrada de ferro da descida do trolley no plano inclinado da Serra do Mar. Ao fundo vocês veem a cidade de Cubatão, que é o final do trajeto dessa faixa aqui da Eletropaulo. Ao lado desses dutos que levam a água para a usina Henry Borden, se você se esforçar um pouquinho, você vai ver a tubulação de gás, bem assim, entre o feixe de tubos e as torres de transmissão elétrica. E aqui nessa fotografia do Google Maps, na ponta da seta vermelha, vocês podem ver bem pequena a tubulação da subida do plano inclinado. Essa tubulação tem várias liras de dilatação, que são esses desvios que é para compensar a dilatação pelo calor do Sol. Tá? Fica bem aqui ao lado, conforme eu falei, do feixe de tubulações de água para a usina Henry Borden. E aqui está essa fotografia que eu mesmo que tirei agora recentemente, no ano de 2017. Eu participei de uma corrida na rodovia Caminho do Mar, nesse trecho aí da serra, e eu parei nesse ponto para fazer uma foto para mostrar aqui, ó, bem do lado direito, a tubulação amarela de gás. Veja só as liras que eu falei, que são esses desvios que é para compensar a dilatação. E do lado esquerdo, as grandes tubulações de água para fazer a movimentação da turbina da usina Henry Borden, que fica lá em Cubatão, lá embaixo no finalzinho da rodovia Caminho do Mar. Esses serviços de construção de rede de tubulações em represas, em cursos d'água, em áreas rurais, tubulações de grandes diâmetros, para o manuseio delas, para o carregamento delas, são usados guindastes, conhecidos como side booms. São essas máquinas com um trator de esteira e com um guindaste lateral para sustentar a tubulação. Na sequência, a gente vai ver um pequeno vídeo que eu selecionei mostrando uma linha de side booms carregando uma tubulação para fazer uma travessia de um curso d'água. E eu acrescentei também essa foto aqui do Derek Williams, de Edmonton, no Canadá. Uma linha aqui de side booms, fazendo uma travessia. Essa fotografia eu peguei do grupo Seibonistas Argentinos, também um grupo do Facebook, dá uma olhada lá, muito legal. Os argentinos chamam os operadores de side boom de Seibonistas. Olha aí que interessante. E, por fim, aqui, 2 registros fotográficos desta pessoa que vos fala. Vocês estão vendo aqui na esquerda, eu fazendo a consulta num livro de normas. Dá uma olhada como que era a mesa de trabalho nos anos 80, aí em 1988. Não tinha computador na mesa. Tinha computador já, estava começando a aparecer os primeiros computadores no escritório, mas tinha assim para a diretoria ou tinha um para o departamento inteiro usar, não no nosso, no caso, que era o controle da qualidade, mas tinha um no departamento de obras. E do lado direito, vocês estão vendo eu aqui, né, de uniforme, em primeiro plano,
na tubulação de uma das travessias da represa Billings, para vocês poderem saber com certeza que eu estava lá. Então, esses são as duas únicas fotografias que eu tenho dessa época. Bom, pelo menos que eu me lembre, são essas duas fotografias que me restaram. Se eu achar mais alguma, e depois, num outro vídeo, eu posso mostrar. Se você viu algum problema, algum erro técnico aqui na minha apresentação, escreve aí nos comentários para mim. Eu agradeço. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Claro que eu tenho mais histórias, mais causos para falar para vocês, mas senão o vídeo fica muito longo. Bom, quero antes de me despedir agradecer todos que têm acessado o meu canal, todos que têm feito comentários, todos que têm dado um like no vídeo. Espero que vocês continuem vendo e divulguem para os amigos, tá? Para os inimigos também. Se der dislike, para mim tá bom. Mas deixa a sua opinião, deixa seus comentários e gosto muito que vocês participem. Um abraço, até o próximo vídeo.